Olá, eu sou Fernando Betete, aqui do Repórter Saúde. Mais uma vez o meu convidado, o autor do livro Iodo, Água e Sal, Dr. João Haddad. É médico clínico com mais de 20 anos de experiência aqui em tratamentos integrativos, ou seja, aquela ideia da saúde. O corpo humano é um corpo integral, né? Não dá para tratar somente esta ou aquela parte. Então, o Dr. João Haddad sempre tem essa visão mais integrativa. E o nosso assunto de hoje é uma doença que, mais uma vez, tem crescido bastante, não para de crescer. Acredito até que é pela questão dos hábitos alimentares. E a doença é diabetes. Diabetes ainda está crescendo, mesmo com tantas informações, doutor Haddad? Ainda está crescendo e provavelmente vai continuar crescendo assim, em ascensão, realmente por causa da nutrição, da alimentação. As pessoas hoje comem muito carboidrato, por exemplo. Elas ficaram com medo da gordura, por exemplo, e começam a comer carboidrato. Você imagine só que a nossa alimentação é baseada simplesmente em 3 elementos: a proteína, a gordura e o carboidrato. Elas deviam andar em um certo equilíbrio, ou uma quantidade menor de carboidrato, proteína e a gordura. O que acontece? Que quando a gente tem medo da gordura, um desses dois sobem. E em casa nós sabemos muito bem o que sobe. Às vezes não é a carne, né, que vai subir, não é a proteína, é o carboidrato que vai subir. E esse carboidrato, ele vira açúcar, ele vira glicose. Então, quando nós nos alimentamos de muito carboidrato, nós fazemos diabetes. Fazemos diabetes? Sim, nós fazemos diabetes. Olha, interessante assim, uma novidade, para quem não conhece. Você não precisa ser diabético para fazer diabetes. É só comer errado. Se você come 3 em 3 horas, por exemplo, vou dar um exemplo, né? E você come sorvete de 3 em 3 horas, você não vai elevar a sua glicose, o seu açúcar no sangue a cada 3 horas? Vai dar um pico? Exatamente. Quando você faz esse pico, você faz uma espécie de diabetes. A gente faz o diabetes aqui em cima. Então você pode ter diabetes, ou melhor, fazer diabetes sem ter o diabetes. Então quando você faz o exame de glicose de jejum pela manhã, na parte da manhã está normal a tua glicose. E o teu médico, o teu nutricionista vai dizer que você não tem diabetes no período da manhã. Mas você come errado 2, 3, 4, 5 vezes ao dia e você faz diabetes cada vez que você come. Você já imaginou fazer diabetes assim? Por 5, 10 anos, você vai ter problemas circulatórios, vai ter processo inflamatório, você vai ter um efeito daquilo tudo. Você vai ganhar peso, vai fazer gordura no fígado e assim vai. Por causa do quê? O excesso de carboidrato. Está aí a resposta aí. Então, pela sua fala, se nós mudarmos o hábito alimentar, resolve o diabetes? Exatamente. Nós diminuímos o carboidrato, principalmente a diminuição do carboidrato. Aumentarmos a ingesta das verduras, da gordura e da proteína, você vai ter uma ingesta muito baixa de açúcar, que é o carboidrato. Aí, e mais uma coisa, o jejum, que todo mundo hoje está se falando tanto em jejum, o jejum intermitente, por exemplo, só traz benefício para nós. Então esse negócio de muitas vezes comer de 3 em 3 horas, e dependendo do que eu estou comendo de 3 em 3 horas, eu estou fazendo diabetes a cada vez que eu estou comendo. Quando chega um paciente aqui, aquele paciente padrão, né? Meia idade, um pouco obeso e diabetes elevado, qual que é normalmente a sua conduta, o seu protocolo para aliviar esse paciente? Primeiro, atividade física, começamos sempre com a atividade física, não ficar no sedentarismo, hidratação, parece que não, inclusive no meu livro mostra como a hidratação também previne doenças, inclusive o próprio diabetes e a obesidade, então se hidratar bastante. E a alimentação, uma orientação geral é diminuir o carboidrato e espaçar muitas vezes as refeições do dia. Quanto mais espaçar as refeições, por exemplo, o jejum intermitente ajuda muito, ele prolonga a vida. Existem prêmio Nobel de Medicina mostrando que o paciente que come 30% a menos, 40% a menos, vive até 30% a mais, 40% mais, e com saúde. Então, espaçar a alimentação, fazer jejum intermitente, diminuir a quantidade de alimento, além de prolongar a vida,
e prolongar a vida com saúde, tudo isso previne o diabetes. Aumentar a dose de insulina não resolve. Aí, no caso, quem está tomando insulina, muitas vezes diminui muito, absurdamente, às vezes, a quantidade de insulina. Porque se o paciente come carboidrato, ele vira açúcar. Ele quer fazer o controle do açúcar que ele come sem restrição. Ele continua comendo sem restrição, ele quer baixar a glicose com a insulina. Isso não resolve a base. Mas se ele comer alimentos que não trazem, não formam glicose em quantidade, em pico, ele não tem necessidade dessa insulina para baixar no momento. Então ele diminui muito a quantidade, absurdamente. Alguns chegam a retirar 100% a insulina e fazer controle muitas vezes, às vezes só com medicação ou alimentação. Um suplemento que o senhor gosta de dar, ou alguns suplementos que são interessantes para a pessoa diabética? Olha, o magnésio interessante, o selênio, o cromo, né? Cromobiotina, por exemplo, é interessante. Esses são alguns suplementos que eu gosto de trabalhar bastante. E alguns fat burns, aí nós vamos entrar em outra área, que ajudou a queimar a caloria também. Fazer o controle muito bem da tireoide, para deixar o metabolismo sempre no ponto certo, né? Falando em tireoide, fazer uma observação aqui, as pessoas sempre perguntam para mim, né, por causa da reportagem, a pessoa que está tomando um hormônio para tireoide, e muito se fala em solução de Lugol, pode tomar o hormônio da tireoide normal e suplementar com solução de Lugol, ou cada caso é um caso? Não, tem cada caso um caso, mas no geral, cada caso um caso, mas no geral, quando você está suplementando com o hormônio tireoidiano, você deve suplementar com Lugol. E ainda mais, porque daí o corpo vai começar a pedir mais hormônio tireoidiano para dentro da célula, vai começar a entrar mais hormônio para dentro da célula. Porque até então, quando a pessoa tem, por exemplo, um hipotireoidismo, ela tem uma deficiência de uma quantidade de hormônio dentro da célula muscular e qualquer célula do organismo. Então ele deve suplementar cada vez mais. Mas sempre acompanhado com o médico para chegar ao ponto de retirar ou não, né, ou acrescentar, mudar a dose. Sempre acompanhado com o médico, sempre monitorado com o médico. Porque pode chegar um momento que poderia dispensar sim o Lugol. O Lugol não. Dispensar o Lugol, os dois. Os dois. Poderia até dispensar o Lugol, dependendo da taxa que está, ou dispensar temporário. E até suspender a medicação, pode até obter cura da tireoide. É possível, então, voltar a fazer a tireoide funcionar? É possível voltar, com certeza. Existem muitos casos assim. Conversamos aqui mais uma vez no nosso Repórter Saúde com o Dr. João Haddad sobre diabetes. Meu nome é Fernando Betete e até o nosso próximo encontro.